E aí, pessoal da EJA Médio, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar nossas aulas aqui de geografia, né? Vamos continuar aí nossos estudos na unidade 2. Para quem ainda não sabe, né? Professor Jefferson, juntamente com o professor Gilson, somos os professores aí de geografia de vocês. Aqui no nosso curso, nós estamos estudando sobre questões geopolíticas, né? Situações aí entre países, essas relações entre os países que existem aí, que nem sempre são relações positivas, né? É importante a gente entender também o que está acontecendo aí pelo mundo. Agora, pessoal, nós vamos ter a nossa aula 17, né? O objeto de conhecimento é esse daí, disputas políticas, econômicas e religiosas. Essa aula de hoje, gente, vai ser para a gente compreender aí mesmo, né? Algumas situações aí do planeta, em alguns pontos específicos do mundo, de países que, apesar de serem vizinhos, têm alguns pontos aí de conflito entre si. Conflitos geopolíticos. É aquilo que a gente já estudou na aula anterior, né? Essas relações entre os países aí que nem sempre são positivas. A gente vai trazer aí 3 exemplos para vocês nessa aula de hoje, para a gente poder compreender como é que está funcionando aí o mundo, né? Vamos lá então para a nossa aula de hoje. Muito bem, gente, vocês estão vendo aí, ó, esse muro aqui, ó, olha só, né? Não dá para ir lá para fora, certo? Os muros, as paredes, né? Esses obstáculos aí, né, que existem ao longo do mundo todo, eles servem para um motivo muito específico, não é mesmo? Para separar, né? Para definir o que é uma coisa e o que é outra coisa, né? Os muros entre as casas, por exemplo, são muito importantes para definir onde começa, onde termina, né, determinada propriedade. As cercas também, né? Tudo isso auxilia. Quando a gente fala de países para países, não necessariamente os países precisam construir muros ao redor das suas fronteiras ali, né? Onde um país termina, a gente tem informações, por exemplo, de mapas, de cartas, né? Imagens de satélite, que ajudam a definir corretamente, né, politicamente falando, onde começa e onde termina. Só que, sabendo que no mundo atual, né, nem todos os países convivem pacificamente entre os seus vizinhos aí, tem algumas situações, gente, em que é necessário mesmo, ó, fazer uma coisa dessas aí, um muro como esses aí, justamente para tentar inibir certos países, né, de entrarem ali em conflito sobre determinado assunto. O que a gente vai fazer nessa aula de hoje é tentar compreender alguns desses países que estão aí em conflito, né, por conta das suas fronteiras, né, por conta dos seus limites que existem aí entre si. Beleza, gente? Nem um muro como está aparecendo como esse aí agora, né, ele tem um significado muito grande dependendo do ponto onde ele está localizado. Tem muitos países que não precisam ter muros como esse, não precisam ter essas definições todas ali, né? Mas tem determinadas situações como essa que a gente vai ver ao longo da aula de hoje que exigem, né? Talvez não pelos motivos certos, e sim por motivos ideológicos, políticos, tudo isso que a gente vai ver ao longo da aula, beleza? Então essa aula aqui para falar sobre muro, para falar sobre países que realmente não está dando certo o negócio ali na fronteira entre eles, tá? Vamos ver agora nesse mapa mundi, o primeiro ponto que a gente vai falar, a gente vai começar essa aula, a gente vai observar esse vídeo agora, eu vou ver ele junto com vocês, né? Esse ponto do planeta aí, América do Norte, certo? Esse é o mapa mundi, tá, gente? Dentro da América do Norte tem essa fronteira aí, ó. Essa que a gente vai ver ao longo dessa aula, que é a fronteira entre os Estados Unidos e o México, né? Que é exatamente esse muro que a gente está vendo aqui nessa aula onde eu tô, né? Que é exatamente esse ponto onde eu tô aqui nesse momento da aula. A gente vai começar a aula falando sobre essa realidade. Os Estados Unidos, como a gente sabe, ele é uma das principais nações do mundo, né? Tanto na economia quanto no poder militar, né? Na influência política. E esse país vizinho dos Estados Unidos, aí, que é o México, ele é considerado um país em desenvolvimento, né? O México é uma das grandes nações da América Latina, né? É um dos principais países, um dos países mais ricos da América Latina, junto com o Brasil, né? Só que ainda é considerado um país pobre, né? Um país que não tem aquela relevância econômica e política comparado com os Estados Unidos. Então, o interesse, como a gente vai ver nessa primeira tela aí agora da aula de hoje, né? O interesse de pessoas que vêm do México para ir morar nos Estados Unidos tem acontecido muito ao longo do tempo, né? Então, gente, ao longo, principalmente ali, né,
historicamente falando, o México sempre teve essa desvantagem em relação à presença dos Estados Unidos, né, historicamente falando. Inclusive, muitos dos terrenos que hoje em dia fazem parte dos Estados Unidos foram de posse do México, né? E com relação às pessoas, a gente tem observado, né, ao longo do século passado, principalmente, que muitas pessoas do México vão para os Estados Unidos e você tem uma grande quantidade de pessoas, de comunidades que têm influência cultural e étnica, né, essa característica do corpo mesmo, mexicanas, né, latinas, né? Enquanto você tem a grande maioria da população branca dos Estados Unidos com aquela referência lá da Europa, né, com as características caucasianas, pessoas brancas mesmo, a comunidade mexicana nos Estados Unidos não tem a referência mesmo dos países aí da América Latina, né, os países andinos. Então, como a gente vai continuar vendo aí na tela, né, nesse segundo tópico aparece aí que a maioria dos mexicanos vão para os Estados Unidos em busca de quê? De melhores condições de vida. Já falamos sobre isso aqui na unidade 1, não é mesmo? As pessoas migram, as pessoas vão para áreas mais urbanizadas para poder conseguir melhor qualidade de vida. E ao longo da década de 90, principalmente, gente, os Estados Unidos tomou uma posição de construir muros, como esses que estão aparecendo aí na tela, como esse que está aqui, né, comigo, justamente para tentar inibir mesmo a imigração, né? O motivo pelo qual existe esse conflito entre Estados Unidos e México não é necessariamente uma guerra, né? Não é disputa ideológica e tudo mais, é exatamente para tentar inibir a entrada de pessoas do México, que é um país pobre, para os Estados Unidos, que é um país desenvolvido, né? Nessa próxima tela a gente vai ver esse mapa, a gente vai analisar esse mapa aí junto aí comigo, né? Que mostra exatamente a fronteira do México com os Estados Unidos, e a gente consegue visualizar claramente aí na tela de vocês que tem ali essa linha vermelha, tem vários pontos vermelhos ali que mostra exatamente fronteiras ali do México com os Estados Unidos. Tem ali do lado oeste, né, do lado esquerdo, do território ali, dos territórios, né, o estado da Califórnia, no Arizona, tem diversas comunidades onde as comunidades mexicanas são muito grandes, né? Muitas pessoas que fizeram exatamente aqui, ó, esse percurso aqui, né, que vem nesse sentido de tentar ocupar essas áreas. Então, essa área aí de Tijuana, entre Tijuana no México e San Diego, lá na Califórnia, né? Essas outras áreas aqui entre Mexicali e Calexico também são áreas ali de fronteira, onde vai ter muro. Tudo que está ali em vermelho são áreas onde tem muros que foram construídos e que tem essas comunidades mexicanas entrando, né, no território. E aí, ao longo do tempo, o país aí acabou se tomando, né, como ação, principalmente ao longo dos anos 90, construir muros para inibir essa entrada e ter todo um controle, tem toda uma polícia, né, de fronteira nas áreas. Tem uma boa parte da fronteira dos Estados Unidos com o México que tem muito deserto, né? Então, pessoas mesmo vão cruzando os desertos e tem que ter pessoas, né? A gente observa aqui, portanto, que essa motivação para a construção dos muros, para esse fechamento mesmo, essa dificuldade de entrada da imigração mexicana para os Estados Unidos, ela vem dos Estados Unidos, né? Ela é motivada pelos Estados Unidos, né? Tantos presidentes ali ao longo da década de 90, da década de 2000, têm evoluído muito nessa questão da limitação da quantidade de pessoas que vêm do México para os Estados Unidos. Inclusive, não necessariamente mexicanos, né? Muitas pessoas que vêm de outras nações passam pelo México e tentam entrar. E aí, quando está dentro do país, busca lá serviços de proteção social, buscam serviços ali para tentar se legalizar, buscam a questão do Green Card, né, que é para tentar, né, se naturalizar ali, né, para tentar se tornar um cidadão norte-americano. Várias soluções ali, só que, como a gente vai ver na próxima tela aí, né, existe ali essa tentativa, né, de inibir, de diminuir a presença de imigrantes nos Estados Unidos. O presidente anterior, inclusive, o Donald Trump, o presidente que foi eleito lá em 2016, né, nas eleições lá dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país democrático, né? E a plataforma de governo dele previa exatamente isso. Ele veio com um discurso muito conservador com relação à imigração, né? E ele foi eleito com base nisso e investiu, fez com que muitas pessoas, inclusive, fizessem doações, né, para que as pessoas construíssem cada vez mais o muro, né? A quantidade de pessoas nos Estados Unidos que tem esse posicionamento mais conservador
com relação aos imigrantes, né, são grandes apoiadores do Partido Republicano, que é o partido lá do Donald Trump, né, que tem um perfil um pouco mais conservador com relação a esses assuntos, né. Mas da mesma forma, o Partido Democrata, que é o principal partido de lá também, né, tem uma visão um pouco mais progressista, também investiu na questão da limitação de imigração da mesma forma, né. Embora o presidente atual lá, que é o Joe Biden, né, ele venceu o Donald Trump não venceu as eleições lá nos Estados Unidos, né, devido às características ruins, né, mal avaliado pela população lá e tudo mais, acabou sendo eleito o adversário, né, do Partido Democrata, lá o Joe Biden, que tem uma posição um pouco mais permissiva, né, um pouco menos rígida com relação à questão da imigração. Então, está acontecendo, né, as questões ali com relação às imigrações. Eu quero voltar no tempo aí, verificar a questão do governo do Trump, eu quero mostrar essas duas imagens agora. A gente tem um muro, ó, com pessoas, né, migrando, passando mesmo da fronteira, pulando mesmo o muro, para tentar, né, passar ali por essas áreas. E a gente teve um período muito dramático lá nos Estados Unidos. A gente não, os Estados Unidos, o país, teve um período, como a gente vai ver na próxima tela, né? Teve um período muito dramático ali na história da imigração mexicana para os Estados Unidos, que aconteceu uma coisa muito grave durante o período de governo lá do Donald Trump, né? Teve, inclusive, a separação dos pais que foram deportados, né, de volta, e as crianças ficaram separadas, né, num outro espaço, né, separada dos seus pais. Foi um momento assim que a comunidade internacional, né, gerou diversas críticas ao governo do Donald Trump, que tinha um posicionamento um pouco mais rígido, né, com relação a isso. Então, como a gente está vendo aí nessa imagem, né, como a gente vai ver nessa imagem novamente, né, a gente tem aí exatamente essa questão da separação que gerou muitos conflitos sobre a imigração dos mexicanos lá para os Estados Unidos. Gente, eu estou aqui com o professor de vocês, né? Tá de volta, professor Eberson, bem-vindo aí, professor de História. A gente está falando sobre Estados Unidos e México, né? Como é que tem sido essa relação do próprio governo dos Estados Unidos ao longo do tempo com essa relação da imigração, professor? Então, professor Jefferson, é bom estar aqui de novo com você, com os alunos, e aí a gente vai ver essa relação dos Estados Unidos com os imigrantes sendo construída ao longo do tempo, né? Em determinado momento, a chegada, a vinda desses imigrantes era necessário para o governo americano, para o país, no seu processo de construção do país. Mas com o passar do tempo, essas ondas migratórias se tornaram cada vez maiores, e isso acabou gerando algumas medidas adotadas pelo governo para tentar restringir a entrada desses imigrantes dentro do país. E a gente vai ver isso sendo muito forte, acontecendo muito forte, durante o governo de Donald Trump, onde ele iria adotar medidas bem rigorosas em relação à presença e à entrada desses imigrantes. Nos últimos dias, nos últimos anos, agora bem recente, nós temos visto aí o governo de Joe Biden tentando flexibilizar, acolher, tentar minimizar esses impactos dessas medidas que foram adotadas durante o governo do Trump em relação aos imigrantes, propondo aí novas políticas de imigração, tentando acolher e receber cada vez mais, flexibilizar e melhorar a condição de vida desses imigrantes dentro dos Estados Unidos. É interessante, né, professor, essa questão do posicionamento, né, com relação aos governos. Vocês verificaram, né, como era antes, como é agora, nesse momento atual, né, dessa relação dos Estados Unidos e do México. Obrigado aí, professor. Eu que agradeço, professor. Beleza. Gente, vamos dar uma olhada de novo naquela cartela anterior sobre a questão dos Estados Unidos e do México, para a gente poder fechar esse assunto. Olha, como vocês podem ver, aí, o conflito ele é muito recente, ele tem acontecido o tempo todo, e dependendo, né, da situação daquele país, né, isso vai avançando ou retrocedendo. A questão da imigração é uma questão muito importante, né, para os Estados Unidos, né, que inclusive historicamente os Estados Unidos é formado por imigrantes ingleses, né, é sempre bom lembrar disso. Gente, vamos continuar então na aula de hoje, vamos agora para outro ponto do planeta, vamos dar uma olhada agora nesse mapa novamente. Estávamos falando sobre os Estados Unidos e agora a gente vai para lá, ó. A gente vai para aquela fronteira ali entre a Europa e a Ásia, né? Bem a fronteira mesmo. É sobre esse muro que a gente vai falar aí, entre a Grécia e a Turquia. A gente vai falar sobre a área ali, o muro que fica ali na área do rio Evros, né? Lá entre a Grécia e a Turquia. Desse ponto aí que a gente vai falar agora, né? A Turquia é um país que fica no limite da Europa com o Oriente Médio, né? E a gente vai verificar na próxima tela aí agora exatamente que também existe uma preocupação ali com relação à imigração também. Por quê? A gente vai entender agora aí nessa próxima tela aí, né? O muro de Evros,
ele foi construído lá na década de 2010, né, pela Grécia, pelo mesmo motivo que os Estados Unidos construiu o muro com o México, né, para inibir imigrantes ilegais. A gente também tem uma questão geopolítica muito séria aí, que é o fato de que essa fronteira entre a Turquia e a Grécia, ela faz com que a Grécia seja meio que uma porta de entrada para a Europa. E a gente sabe que na Europa tem muitos países ricos, não é mesmo? E na Turquia, a Turquia é um país que fica muito ali na fronteira com países árabes, com países do Oriente Médio, né, com países mais pobres. Então, essas pessoas vêm tanto do norte da África quanto do Oriente Médio, passam pela Turquia, passam por Ankara, passam ali por Istambul e vão pela Grécia, passam por essa fronteira aí para entrar na Bulgária, para entrar na Romênia, para entrar na França, na Alemanha, enfim, para acessar. Durante muito tempo tem acontecido assim, né? A quantidade de pessoas que vêm desses países tem sido cada vez maior na Europa, né? E isso acaba gerando um conflito muito grande. Vamos ver novamente aí na tela, né? A gente vai ver aí, né? A Grécia faz parte da União Europeia, né? Que é um bloco econômico lá da Europa, e a preocupação é muito grande, né? Em diminuir, em controlar melhor a coisa aí das imigrações em geral na Turquia. Na próxima tela, a gente vai ver aí esse mapa maiorzinho um pouco, né? Justamente para tentar verificar exatamente essa área aqui, né? Por onde corre aí o rio Evros. Então a gente tem toda uma importância porque as pessoas migram para essas áreas aqui, passam pela Grécia, ou até mesmo eles podem vir aqui pelo ar, pela água, né? Então eles verificam ali, nessa área do mar Mediterrâneo tem também toda uma possibilidade de acessar essas áreas e entrar. E isso tem sido muito controlado, né? Na próxima tela a gente vai até ver aí essas mais informações ali. A Grécia tem sido muito pressionada para controlar a questão da imigração, tem sido um problema ali para eles mesmo, e isso acaba gerando problemas relacionados à xenofobia, né? A Turquia, como ela serve de passagem para muitas nações ali de origem árabe, de cultura árabe, que não é a cultura mais predominante no continente europeu, né? A gente tem já uma referência de cristianismo, por exemplo, quando a gente fala de religião, né? A gente tem uma característica de política mais voltada para a democracia, né? Repúblicas democráticas ou monarquias constitucionais, né? Tem todas umas características culturais diferentes. Enquanto a gente observa no Oriente Médio, a questão religiosa é muito mais forte, né? Tem muitas teocracias no Oriente Médio, por exemplo. Tudo isso vai afetar a questão cultural. E a gente tem também essa área do mundo aí, como é o Oriente Médio, como uma área que tem muitas guerras, muito conflito. E as pessoas acabam fugindo mesmo. E acabam usando como essa proximidade da Turquia com a Grécia e com a Europa, consequentemente, como passagem. Não tá bom aqui, tá tendo muita guerra, tá tendo muito conflito, né? As pessoas simplesmente têm fugido, né? Têm saído, e isso tem sido um grande problema geopolítico mesmo para aquelas áreas, né? Tanto para a Turquia, que quer ser, durante muito tempo tem sido, né? Tem tido esse interesse de ser uma nação que fique mais próxima da Europa, né? Que fique mais conectada economicamente, politicamente com a Europa, com os países ricos ali da Europa, mas a Turquia, a União Europeia em geral não quer muito, né? A Turquia não tem concordado muito com essa presença da Turquia dentro do grupo, né, de países europeus, por conta exatamente dessas diferenças políticas aí e culturais. Então é uma coisa que continua aí acontecendo, né? Vamos continuar verificando, vamos terminar essa aula aí falando sobre outro ponto ali pertinho, né? Vamos ver, vamos continuar verificando nesse mapa ali pertinho, gente, de onde a gente está. Ali onde tem Turquia, Jordânia, né, Síria, Iraque, tem ali os territórios de Israel e da Cisjordânia, né, que é onde fica ali a comunidade da Palestina. Tem ali toda essa área do mundo ali, é onde também tem outro conflito que é o mais sério daqui dessa aula que a gente vai trazer para vocês. Se nos Estados Unidos e no México e entre Grécia e Turquia a gente vê só a questão da imigração, né? Entre Israel e Palestina já tem uma questão muito mais complexa, que envolve conflitos armados, que envolvem divisão de terras, que envolvem ocupação de terras, né? Que foram previamente divididas antes. E tem todo um contexto religioso, tem todo um contexto de guerra envolvido, que faz com que esses dois grupos aí, nessa área do mundo, ainda não conseguiram se resolver, né? Como a gente vai ver aí, essa área que a gente conhece como Israel e Cisjordânia, né? O que seria, né, o Estado da Palestina,
começou, na verdade começou não, bem antes já tinha várias situações envolvendo judeus e árabes, né? Mas a gente vai trazer para a história aqui, para esse momento, um ponto muito específico, como a gente vai ver nessa tela aí, que é o final da Segunda Guerra Mundial, né? A gente sabe muito bem, a história está aí para nos contar, que a comunidade judaica ela foi uma das mais prejudicadas durante o período da Segunda Guerra, né? Foram milhões de judeus mortos devido às posições ideológicas do nazismo, né? Muita gente fala aí sobre nazismo e tudo mais, mas foi um dos momentos mais dramáticos da história do mundo, né? Porque as pessoas morriam simplesmente por elas não serem do padrão que foi estipulado por um governo, né? Como era o caso do governo da Alemanha lá no período do Terceiro Reich, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha perdeu e tudo mais, então houve essa necessidade, né? Esse território que a gente conhece como Israel e Cisjordânia, naquela época ele era de posse do Reino Unido, né? Ele era de controle do Reino Unido. Então foi estipulado ali que aquela região deveria ser delimitada para a comunidade judaica, deveria ser feita uma nova divisão para poder realocar as comunidades árabes que já estavam ali para determinadas áreas e as comunidades israelenses, as comunidades judaicas, né, para uma área específica. Como a gente vai ver novamente aí nessa tela, né, na tela que a gente viu agora há pouco, a gente tem ali a criação do Estado de Israel em 1948, né, naquela área que a gente conhece como a Palestina, né? E aí se cria o Estado de Israel, e aí todas essas negociações para verificar o Estado da Palestina acabaram não acontecendo. Muitos conflitos dos árabes contra os judeus, contra a comunidade ali de Israel, e desde essa década aí surgiram vários conflitos, Guerra dos 6 Dias, o Yom Kippur, vários outros conflitos ali entre essas duas comunidades naquele pedaço ali do mundo. Vamos continuar, então, verificando, né, mais informações aí na nossa aula. Tem esse mapa, né, que mostra aquele período, né, do que era território palestino e o que foi se tornando a área de Israel. A gente observa aí que antes, né, da divisão, era uma área basicamente ali árabe, né, da área da comunidade palestina. Com a divisão, olha só o que acontece. Tudo aí em branco é o que era definido para a comunidade israelense, né? Com Jerusalém, pelo menos a proposta era essa, né? Jerusalém, que é essa área mais central aqui, sendo uma cidade internacional, né? Que, historicamente falando, para quem tem essas crenças, né? Jerusalém é uma cidade muito importante para as religiões, tanto judaica, quanto muçulmana, quanto até para o cristianismo também, né? Tem uma importância aí para quem tem esse tipo de crença, né? Só que ao longo do tempo, o território de Israel acabou ocupando ainda mais espaços, né? Como a gente vai ver, inclusive, na próxima tela aí, diversos conflitos de tomada mesmo de território. E aí Israel acabou expandindo, né? Pegou ali as colinas de Golã, na fronteira com a Síria, pegou as áreas, alguma área do Egito, umas áreas do Egito, inclusive, né? Diminuiu cada vez mais a área de influência da Palestina, e isso acaba gerando diversos conflitos armados, né? Na próxima tela a gente vai ver que até aconteceram, né, ao longo do tempo, algumas tentativas de paz, né? Tentativas de acordos de paz, mas isso acabou não acontecendo. Os conflitos armados, eles inclusive continuam acontecendo, envolvendo ali tanto a área de Israel, que comanda ali a chamada faixa de Gaza, né? Controla o que entra, o que sai. Faixa de Gaza é uma área controlada pelo Hamas, né? Que é a comunidade árabe também, né? E foi se construindo todo um controle do que era antes territórios palestinos, né? Do que seria o Estado da Palestina. Lá na década de 90, por exemplo, a gente tem até essa imagem aí, né, que é muito famosa, né? Tem o governante ali de Israel, né, junto com o Yasser Arafat, que foi outro personagem muito importante ali dos direitos, né, da Palestina e tudo mais, e o presidente dos Estados Unidos no centro na época, né, que era o democrata Bill Clinton. Então, tentaram fazer, né, essas mudanças, acordos de paz, cessar fogo, mas até agora esse conflito ele continua acontecendo. Inclusive, esse ano já aconteceram novos ataques, né? Acordos de paz ali são muito difíceis, né? Na próxima tela a gente tem essa tabela que mostra aí alguns argumentos, né, que definem o porquê que os israelenses têm que ter aquele controle daquele território e quais são as reivindicações dos palestinos, né? No caso dos israelenses ali, um argumento principal, né, principalmente desde o começo, foi
com relação à Segunda Guerra Mundial, né? Eles têm que ocupar aqueles territórios, têm que ter direito àquelas áreas lá, consideram a expansão do território como sendo necessária, né? É necessário realizar atividades militares. O exército de Israel ele é muito forte, né? Inclusive com a ajuda dos Estados Unidos, para garantir a proteção do país. Israel é um dos únicos territórios no Oriente Médio que são parceiros dos países ocidentais, né? E isso também gera conflitos com os países vizinhos, né? Que tem uma referência diferente, né? Religião muçulmana, tem toda a questão de características políticas diferentes. Já para os palestinos, gente, os argumentos é basicamente esse, é como se tivessem tido vários de seus terrenos roubados por Israel, né? Houve vários árabes expulsos de suas terras, né? Várias comunidades tiveram que sair ou estão sendo muito controladas pelas comunidades ali de Israel, pelo governo israelense. A área da faixa de Gaza é uma área muito violenta aí do território na área ali, né, da Palestina, da Cisjordânia, né? É uma área que é muito problemática até hoje. Eu tenho até aqui para mostrar para vocês também uma notícia do portal CNN Brasil, eu vou mostrar para vocês agora aqui em tela, né? É uma notícia recente, né? O Joe Biden, que é o atual presidente lá dos Estados Unidos, tá aqui a notícia, né? Vem lá do portal da CNN Brasil. O Biden foi, né, até a Cisjordânia e tentou, né, mais uma vez, é mais um presidente que tenta discutir aí a questão dos acordos de paz, né? Que volta e meia, né, acaba não acontecendo, né? Acaba sempre nessa tentativa de resolver a questão, de resolver os conflitos, de resolver aí essas situações, mas que acabam, né, não acontecendo, né? Simplesmente não acontecendo. E é uma situação que vai ali, né, se arrastando até hoje. Tem até essa charge aí, uma charge que mostra, né, exatamente esse problema relacionado ali a essa situação, né, entre árabes e israelenses. A gente tem, por exemplo, uma crítica feita por esse cartunista, o Latuf, né, que ele traz o que ele está argumentando aí? De um lado, tem a preocupação dos israelenses com relação à guerra, e a gente tem só um mísselzinho ali, né? E do outro lado, a gente tem o lado palestino, né? Onde eles estão preocupados, onde realmente, né, o negócio está muito mais forte. Então a crítica que o cartunista faz aí, né, não é que é a verdade, é o que a crítica que essa charge traz é que a capacidade militar das comunidades árabes da Cisjordânia é muito menor. Tanto dos estados das comunidades árabes ali, né, é bem menor do que o exército de Israel, que o corpo militar de Israel possui, né, para enfrentar. É por isso que Israel tem vencido muito mais, né, esses conflitos. Garantir ali a proteção do seu território, expandir os seus territórios ali e definir os seus controles ali naquela área. Enfim, gente, é uma área muito problemática, onde a questão dos muros, às vezes, nem são suficientes mesmo. Pessoal, vamos para o nosso Fala Povo agora. Eu perguntei dos alunos ali com relação à questão da imigração. Vamos voltar a falar da imigração aqui agora, né? Perguntei ali dos nossos alunos sobre essa questão da imigração. Deixa eu só fazer uma correção. Ontem eu chamei uma aluna lá de Verônica, mas na verdade o nome dela não é Verônica, tá? O nome dela é Rania, né? Acabamos trocando os nomes ali, perdão pelo vacilo. Vamos ver aí o que a Kemily e o que a Rania tem para falar sobre a questão dos imigrantes. Vamos ver. Eu acho que, acima de tudo, deve haver respeito entre os países. E assim como na primeira pergunta, eu vou complementar falando que deve haver ajuda humanitária, no caráter humanitário. Porque se não houver, só deve haver interferência nisso. Quando a ajuda humanitária ela é bem encaixada, então o país ele deve ter uma recepção de braços abertos aos imigrantes que estiverem migrando para o país. Também pelas questões de humanidade, que quando o país está passando por crises, por interferências políticas, perseguições, então o país que está recebendo os imigrantes, eles devem abrir os braços e aceitar os imigrantes no país. Eu acho que tem que ser um tratamento humanitário, eles têm que acolher os cidadãos que vêm. Porque
Porque se eles saem dos seus países é porque eles, com certeza algo de ruim está acontecendo lá. E para eles saírem deve ser algo bem ruim mesmo, para procurar uma vida melhor, tá? Ficar em paz com suas famílias. Na maioria das vezes a insegurança no seu país ou um estado de pobreza, guerra, essas coisas que fazem as pessoas saírem. Então nós devemos acolhê-los de forma humanitária, cuidar deles, claro, tendo uma certa fiscalização, porque nós não sabemos quem vai entrar no nosso país, então tem que ter um certo cuidado. Muito bem, gente, é isso aí, né? Opiniões bem interessantes com relação à questão da imigração, né? Veja se você concorda com o que eles falam por aí também.